Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas que acompanham o canal. Mais uma vez, professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário, sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje é a nossa última aula em preparação para o 40º Exame de Ordem, nesse bloco de mais de 40 aulas que eu coloquei aqui na playlist. Esta é a última aula, inclusive a última aula teórica em preparação para o 40º Exame de Ordem. Nós tivemos aqui aulas teóricas e práticas, e hoje nós vamos ter uma aula de revisão de alguns conceitos que eu considero fundamentais para a prova, que nós já tratamos nas aulas anteriores, mas não custa aqui reforçar aquilo que nós já tratamos aqui, tudo bem? Antes que eu me esqueça, peço que se inscrevam no canal, se você não é inscrito, curta o vídeo, compartilhe com os colegas, me ajude a fazer com que o canal cresça aqui no YouTube em número de inscritos e visualizações. Isso vai me ajudar a fazer com que o canal seja mais conhecido por todos e o conteúdo seja disponibilizado a todos de maneira gratuita e democrática na nossa matéria de direito tributário. Então, pessoal, nós vamos fazer uma revisão geral de alguns conceitos que eu considero os mais importantes para a prova. Claro, não são os únicos, não dá tempo, inclusive, de falar de toda a matéria agora, porque por isso que a gente teve mais de 40 aulas para chegar até aqui, mas vou fazer um toque em alguns pontos que eu considero muito importantes e que caem muito na primeira fase, e por isso que eu vou dar destaque maior a eles nessa aula de revisão, tudo bem? Então, pessoal, hoje é dia 22 de março, a prova vai ser dia 24, depois de amanhã, no domingo, então, desde já, desejo uma boa prova a todos. Então, vamos revisar aqui o nosso conteúdo de direito tributário para garantir o gabarito das 5 questões em primeira fase de direito tributário, tudo bem? Aí depois, na segunda-feira ou na terça-feira, após a prova da primeira fase do 40º Exame de Ordem, lá no dia 25 ou 26 de março, eu vou falar com vocês a respeito das questões que caíram, que vão cair, né, neste primeiro exame, né, nesse certame agora do 40º Exame. A gente vai comentar sobre as questões e quais foram os temas abordados, tudo bem? Mas não esqueça que ainda aqui no canal tem aulas sobre as últimas questões dos últimos exames, dos mais recentes, que tiveram em primeira fase de tributário, tudo bem? Então vamos começar, pessoal, a nossa revisão. Como de costume, eu vou deixar a minha imagem aqui no lado e aí eu vou ampliar aqui os slides de apresentação. Vamos começar. Perfeito, pessoal. Ampliando aqui os slides de apresentação. Hoje, como eu disse para vocês, vamos fazer uma revisão para o 40º Exame de Ordem Unificado, que é sempre organizado pela banca Fundação Getúlio Vargas, FGV, e nós temos alguns pontos que eu considero essenciais para revisar nessa primeira fase do exame unificado da OAB, tudo bem? E se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu vou respondendo vocês também. Vamos lá? Perfeito, pessoal. Quais são os primeiros pontos que eu gostaria de tratar com vocês a respeito do direito tributário, daquilo que a gente já tratou aqui no canal? Um dos pontos que eu destaco é o conceito de tributo, que nós já analisamos no artigo 3º do CTN. Tributo, o que ele é? É uma prestação pecuniária compulsória, paga em dinheiro ou cujo valor nela se possa exprimir, é exigido mediante atividade administrativa plenamente vinculada e que é criado por meio de lei. Todos esses elementos estão no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Todos os tributos que nós vimos, lembrando que o tributo é um gênero cujas espécies nós estudamos, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições gerais. Nós temos esses 5 tributos, cujo o conceito geral é trazido pelo artigo 3º do CTN, que fala o que é tributo. Lembrando que a multa não é tributo porque é apenas uma penalidade pecuniária compulsória, mas que é decorrente de ato ilícito por infração da lei. Tributo não decorre de infração de lei. Ele decorre pela prática de um fato gerador, de um fato passível de tributação. Então, lembrando que o conceito de tributo é trazido pelo artigo 3º do CTN, e lembrando que das classificações de tributos que nós estudamos, nós temos os tributos vinculados e não vinculados. E essa é a diferença básica, por exemplo, que existe entre os impostos e as taxas. Os impostos são tributos não vinculados, ou seja, quando cobrados pelo ente estatal, não se exige uma contraprestação estatal, uma prestação específica de serviço específico e divisível. As taxas não.
Para que se cobre uma taxa, deve haver antes um serviço específico e divisível, e esse serviço público é pago mediante a taxa. Então, eu citei como exemplo a emissão de um documento público. Quando eu vou perante uma repartição pública solicitar a emissão de um documento, eu vou pagar uma taxa pela emissão desse documento, por esse serviço específico direcionado a mim. Os impostos não. Quando eu pago o imposto, não é porque o Estado está me prestando diretamente o serviço que eu solicitei. É claro que os impostos, uma vez arrecadados, vão ser direcionados aos cofres públicos e, por sua vez, vão servir para financiar as atividades do Estado. Entretanto, os impostos, eles são diferentes das taxas porque eles não decorrem da prática de um serviço que eu solicitei ao Estado, diretamente ao Estado. Mas decorre simplesmente porque eu pratiquei um fato gerador passível de tributação, um fato que é previsto em lei e que é passível de tributação. Por exemplo, comprar um imóvel em zona urbana é fato gerador para a cobrança de quê? De IPTU. Comprei um carro, fato gerador de PVA e assim por diante. Tá bom? Então é importante saber a diferença entre tributos vinculados e não vinculados, mas todos eles se encaixam no conceito geral trazido pelo artigo 3º do CTN. Um outro destaque que eu gostaria de destacar aqui para vocês, de falar com vocês, é a diferença entre competência tributária e capacidade tributária ativa. Pessoal, competência tributária provém da Constituição. Quando a Constituição fala que a União tem competência para tratar de tais impostos, artigo 153 da Constituição, nós temos os estados podem tratar sobre PVA, sobre ITCMD, sobre o ICMS, essas são competências dos estados. Municípios, IPTU, o ITBI, o ISS. Na Constituição, o que a Constituição está fazendo? Ela não está criando tributos, mas ela está estabelecendo competências. E caberá a cada ente federado, União, estados e municípios, em legislar, por meio de lei, criar estes tributos que já são previstos na Constituição. Então, a Constituição ela não cria tributos, ela estabelece competência aos entes federados. E isso se difere de capacidade tributária ativa. A competência tributária ela é indelegável. A União não pode delegar aos estados, aos municípios ou a outros entes públicos, como autarquias ou fundações públicas. A União não pode delegar a função de legislar sobre a matéria. Competência não se delega. O que se delega é capacidade tributária ativa. Então, o ente público delega ao outro ente a capacidade de cobrar aquele tributo em nome dele. Cobrar a obrigação principal, a obrigação de pagar o tributo, e a obrigação acessória de prestar informações ao fisco. Vou citar um exemplo. A União, por meio de convênio, concede a capacidade tributária ativa dela para o município cobrar o ITR, Imposto Territorial Rural, dos habitantes que moram em zonas rurais dentro daquele município. Então, a União ela delega, por meio de convênio ao município, esta capacidade tributária ativa. Aí o município, em nome da União, vai cobrar o ITR dos seus moradores. E depois, claro, que uma parte desse valor vai ser novamente direcionado à União. Tudo bem? Então, lembrando que competência tributária é indelegável, já a capacidade tributária ativa ela é delegável. A União, por exemplo, também quando ela delega a capacidade tributária ativa ao INSS. O INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, é uma autarquia federal, é um ente da administração pública indireta. A União delega ao INSS não a competência para legislar sobre contribuições previdenciárias, mas sim para cobrar e sim para exigir o adimplemento destas obrigações tributárias. Então, ele vai exercer a capacidade tributária ativa. O INSS está exercendo essa capacidade e não a competência. Tudo bem? Um outro ponto que eu gostaria de revisar com vocês, que nós já tratamos aqui no canal, são os princípios do direito tributário. É claro que são inúmeros princípios, pessoal, mas os que mais caem é o princípio da legalidade e o da anterioridade. Legalidade é aquele conceito básico que nós já sabemos na ponta da língua. Não há tributo sem lei anterior que o defina. Essa é a regra geral. Mas nós sabemos que há exceções até previstas pelo texto constitucional. Por exemplo, no caso de tributos extrafiscais, lembra que a gente estudou? Cite exemplos: os impostos federais, imposto de importação, imposto de exportação,
o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, das atividades de seguro, câmbio. Então, esses 4 impostos, imposto de importação, exportação, IPI e IOF, são tributos extrafiscais. As suas alíquotas podem ser alteradas por mero ato do Poder Executivo Federal. O presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, por meio de um decreto, altera a alíquota desses impostos para justamente ajustá-los de acordo com a política cambial, no caso, por exemplo, do imposto de importação e exportação. A alíquota deles é ajustada por ato administrativo, não precisa de lei. É claro que essa é uma exceção já prevista no texto constitucional. E por que essa exceção existe? Justamente por serem impostos que regulam a atividade econômica. Esses impostos não têm finalidade meramente arrecadatória. A finalidade maior deles é uma finalidade de regulação de uma atividade na economia, de uma atividade no mercado. Então, por isso que as suas alíquotas podem ser alteradas por ato administrativo. Não precisa de lei anterior no Congresso para alterar estas alíquotas, a não ser se for para alterar sua base de cálculo. Para alterar a base de cálculo, segue a legalidade, mas a alíquota não. Aí pode ser por ato administrativo. E a anterioridade? Lembra que nós temos 2 anterioridades que o CTN já prevê e a Constituição também, por primeiro. Quais são as anterioridades? A anual e a nonagesimal. O que é a anual? Eu alterei uma lei nesse mês de março de 2024, tem que esperar o primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, no dia 1º de janeiro de 2025 para ter vigência. Ou, se uma lei já é instituída já no finalzinho desse ano de 2024, lá em dezembro de 2024, para já ela não valer já no dia 1º de 2025, em virtude desse curto espaço de tempo, então se garante pelo menos 90 dias. Aí, se não se aplica a anterioridade anual, se aplica de maneira subsidiária a anterioridade nonagesimal. Então, se foi aprovada uma lei nova no dia 31 de dezembro de 2024, aí, nesse caso, tem que se esperar 90 dias a partir dessa data para poder ter a sua vigência no mundo tributário, havendo essa alteração, tudo bem? Então, a anterioridade anual e a nonagesimal, elas não se contradizem, elas se coexistem e se complementam. Quando não se aplica anual, se aplica de maneira subsidiária a anterioridade nonagesimal. É claro que esses princípios não se aplicam também às alíquotas, por exemplo, dos impostos extrafiscais que eu comentei com vocês. Eles podem ser alterados a qualquer tempo, não precisa esperar um tempo específico de 90 dias ou um ano, e podem ser alterados por ato administrativo, não precisa de lei. Tudo bem? Então, um exemplo de uma exceção, a legalidade e a anterioridade. E um outro ponto que eu considero importante, pessoal, e um pouco mais à frente a gente vai ver esse esqueminha de maneira mais clara, para ficar bem claro para nós essas etapas do direito tributário, é a constituição do crédito tributário pelo lançamento. O que é o lançamento tributário? O lançamento tributário previsto no CTN é um ato administrativo que vai dar concretude, materialidade a um crédito tributário. É claro que a obrigação tributária ela já existe. A prática de um fato gerador já leva, segundo a lei, já leva à origem de uma obrigação tributária. Pratiquei um fato gerador, já a obrigação tributária já nasce a partir daí. Entretanto, para dar materialidade a esta obrigação, é necessário antes haver depois, o lançamento do tributo. Ou seja, a autoridade fiscal vai primeiro verificar, houve a prática do fato gerador? Sim. Se houve, então existe uma obrigação tributária. Mas essa obrigação tributária está no mundo abstrato, no mundo das ideias, está lá prevista em lei, não está no mundo real, concreto, factível, esse que nós vivemos. Então, para dar materialidade, o que ocorre? O fisco vai propor o quê? O lançamento do tributo. E aí ele vai dar materialidade àquela obrigação tributária. Lembrando que são 3 tipos de lançamentos, como nós já estudamos nas outras aulas. Lançamento por homologação, lançamento por declaração e lançamento de ofício. E cada um deles tem uma participação diferente do contribuinte. Por exemplo, lançamento de ofício, a autoridade fiscal faz tudo, o contribuinte não faz nada. Lançamento por declaração, o contribuinte tem que apresentar informações ao fisco. E por homologação, o contribuinte faz tudo primeiro, o pagamento do tributo e a prestação das obrigações acessórias, e só depois que o fisco homologa se está certo ou não. Por exemplo, o lançamento por homologação é aplicado para o imposto de renda. Primeiro, o contribuinte faz o cálculo, paga o tributo, declara as informações e só depois a Receita Federal vai obter todos esses dados, verificando que está certo, homologa, carimba e está encerrada aquela obrigação. Isso é um lançamento por homologação.
tá bom? Então, nós temos 3 tipos de lançamento: lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Tudo bem até aqui? Mas todo lançamento tem por um único objetivo: constituir o crédito tributário para que aquele valor possa ser cobrado do contribuinte devedor, dando, portanto, materialidade àquela obrigação tributária. Tudo bem até aqui, pessoal? Esses são os 4 pontos que eu considero fundamentais que vocês precisam lembrar. É claro que não são os únicos, mas é uma aula de revisão, mas considero que são pontos essenciais e que despencam, pessoal, em primeira fase. Então, cuidado com esses pontos aí, lembrando para a nossa prova. Passando mais adiante, pessoal, eu peguei um esquema aqui na internet, inclusive no site do Jus Brasil. Geralmente o site do Jus Brasil não é um site muito adequado para se fazer pesquisas acadêmicas ou pesquisas mais profundas para as aulas. Mas como tinha esse desenho aqui, pessoal, eu acho que ficou bem ilustrado. E pelo menos é um material que eu considero muito útil para mostrar para vocês. Então, por isso que eu peguei do site do Jus Brasil, para mostrar para vocês todas as etapas da prática dos atos da administração fiscal. Em que etapa nós estamos? Quando que conta os prazos no direito tributário? Quando que começa um? Quando que termina outro? Lá no início da cadeia, aqui, nós temos a ocorrência do fato gerador. Eu pratiquei um fato passível de tributação. Comprei um carro, comprei um imóvel em zona urbana, circulei mercadorias, pratiquei algum serviço previsto na Lei Complementar 116, passivo de tributação de ISS. Fiz alguma coisa no mundo real, fiz alguma coisa no mundo fenomênico, que é previsto antes em lei e que a lei diz que é passível de tributação. Então, se houver um encaixe entre a realidade dos fatos com a previsão de lei, essa hipótese de incidência se concretiza e há a prática do quê? Do fato gerador. E aí, portanto, com a ocorrência do fato gerador, dá origem no mundo abstrato do que chamamos de obrigação tributária. E lembrando que nós temos 2 obrigações: a obrigação de pagar, que é a obrigação principal, e a obrigação de fazer, que é a obrigação acessória, de prestar informações ao fisco. Da ocorrência do fato gerador aqui no início, até a notificação do lançamento, ou seja, notificar o contribuinte de que aquele lançamento foi efetuado, e terá um prazo de 5 anos, que é o prazo de decadência. Lembrando que o prazo de decadência vem antes do prazo de prescrição. Então, da prática do fato gerador até o lançamento, nós temos um prazo de 5 anos. Se passar esse prazo e o fisco não fizer nada, há a decadência desse direito e é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário. Lembra disso? Então, o primeiro prazo é o prazo decadencial. Da ocorrência do fato gerador até o lançamento, são 5 anos. Notificado do lançamento, o contribuinte devedor, ele vai ter um prazo de 30 dias antes que a situação possa ocorrer novamente por um novo prazo tributário. Então, o contribuinte recebeu a notificação do fisco de que ele tem que pagar aquele tributo, ele vai ter 30 dias para tomar alguma atitude. Ou ele já paga aquele tributo e diz assim: olha, eu não quero dor de cabeça, eu já vou pagar esse tributo, eu não quero mais saber dessa história. Paga o boleto lá do tributo do IPTU, por exemplo, encerra a história e se extingue o crédito. Lembra que o pagamento integral da obrigação tributária é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, da obrigação principal. Ok, essa é uma das hipóteses. Outra hipótese é o questionar. Espera lá, tem uma cobrança errada aqui. O fisco está me cobrando um valor, só que esse valor está muito alto, acima do devido. Então, eu vou questionar isso. Ou eu questiono na esfera administrativa, ou eu questiono na esfera judicial. Na esfera administrativa, eu proponho uma ação chamada ação de impugnação do lançamento tributário. Eu proponho esta ação questionando na esfera administrativa, por exemplo, na Receita Federal, questionando aquele tributo que estão me cobrando, questionando aquilo que estão me exigindo. Espera lá, está muito errado esse lançamento, o valor está acima do devido, e aí eu vou comprovar, obviamente, o que eu estou dizendo. Isso é uma ação de impugnação na esfera administrativa. Ou eu posso ir direto na esfera judicial, pelo princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. E aí eu proponho, por exemplo, uma ação anulatória. A ação anulatória, lembrando que cabe apenas após o lançamento. Antes do lançamento, aí é ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Depois do lançamento, só ação anulatória. Proponho uma ação anulatória na esfera judicial,
justificando o pedido, apresentando os requisitos previstos no artigo 319 do CPC e também previsto na Lei de Execuções Fiscais. Embora a ação anulatória é proposta antes da execução, mas a sua previsão tem um artigo prevendo sobre ação anulatória na Lei de Execuções Fiscais. Embora não é um local muito apropriado, deveria ser previsto no CTN. Mas, enfim, a ação anulatória eu proponho antes da execução, obviamente, durante esse prazo de 30 dias, portanto, antes da execução começar, e aí eu exijo, na esfera judicial, que o juiz de primeiro grau, estadual ou federal, a depender do imposto que eu estou questionando, por exemplo, vou lá na esfera da Justiça Estadual ou Federal justificar na minha ação anulatória por que eu considero errado o lançamento daquele tributo. E aí começa um processo judicial. Lembrando que não pode haver concomitância entre esses dois processos. Eu não posso ir na esfera administrativa e ir em conjunto na esfera judicial. Ou escolho uma ou escolho outra. Eu posso ir direto na esfera judicial sem passar na esfera administrativa, pelo princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional garantida pela Constituição, garantida pelo artigo 5º, é um direito fundamental, o acesso ao poder judiciário. Mas, na esfera administrativa, eu posso ir primeiro a ela. Agora, se eu for primeiro na judicial, eu não posso ir mais na esfera administrativa. Tudo bem até aqui? Então, o princípio da inafastabilidade da tutela é aplicado apenas ao poder judiciário, não ao poder administrativo. Tudo bem? Então, nesse prazo de 30 dias, eu tenho que tomar alguma ação. Ou eu pago o tributo e encerro o caso, ou eu vou na esfera judicial, ou eu vou na esfera administrativa, ou até mesmo não faço nada, fico quietinho aqui na miúda, fico aqui tranquilo, fico aqui sem fazer nada, não falo nada para ninguém. Ah, eu recebi o boleto, mas não vou falar nada, ninguém viu, ninguém vê. Ah, vou ficar quietinho aqui na minha. Aí o fisco vai ter que agir, obviamente. Então, passado esse prazo legal de 30 dias para que o contribuinte tome a sua ação para saber o que vai fazer, depois de 30 dias, há a definitividade do lançamento. É claro que o lançamento ocorre antes, mas passado esse prazo de 30 dias, é o prazo encerrado para a defesa. E se o contribuinte não fizer nada, a partir do 31º dia, ou seja, depois dos 30 dias, já corre o prazo de 5 anos para propor a execução fiscal, a ação de execução fiscal, exigindo o crédito tributário. Tudo bem? Já que o lançamento constitui este crédito. E se nesses 5 anos eu não propor a minha ação de execução fiscal, e não escrever antes, obviamente, essa dívida em CDA, em certidão de dívida ativa, para propor a execução fiscal regida pela Lei 6.830 de 80, passado esse prazo de 5 anos, aí se o fisco não fizer nada, existe a prescrição do crédito e, portanto, não terá mais direito de cobrar aquele valor. Por isso que se chama prescrição, e também é um prazo de 5 anos, contados do lançamento até a ação de execução fiscal. Se o fisco nada fizer, ele perde esse direito, e a prescrição também é uma das hipóteses de extinção da obrigação tributária. Tudo bem? Então, antes nós temos um prazo de 5 anos da decadência, desde a ocorrência do fato gerador até o lançamento, e do lançamento nós temos um prazo de 30 dias para o contribuinte tomar alguma decisão, se vai pagar o tributo, se vai na esfera judicial ou administrativa, ou se simplesmente vai ficar em silêncio. E se ele nada fizer, aí depois do 31º dia, corre o prazo de 5 anos para se prescrever aquele crédito. E se o fisco nada fizer, existe a prescrição e, portanto, havendo a prescrição, há a extinção do crédito tributário. Tudo bem, pessoal? Esse é um esquema que eu peguei na internet que eu achei muito didático e interessante. Por isso que eu resolvi colocar aqui. Inclusive, eu peguei do site do Jus Brasil, na produção de artigos científicos que tem lá. Eu aproveitei para colocar aqui, mais para ficar fácil e ilustrativo para vocês entenderem as etapas na esfera tributária. Tudo bem? Continuando a nossa jornada aqui. O que nós também podemos destacar para a nossa revisão? Claro, pessoal, artigo 151 do CTN. Hipóteses de suspensão do crédito tributário. Nós já estudamos sobre isso, pessoal, numa aula aqui, inclusive, do canal, dedicada apenas a isso. Nós estudamos as hipóteses de suspensão e as hipóteses de extinção do crédito. Suspensão, ele não acaba com a cobrança tributária. Ele apenas interrompe o prazo para a sua cobrança. Por isso que é uma suspensão. Agora, a extinção não. Extinção extingue, acaba com aquela obrigação. Para eu suspender, pausar um processo tributário, para se exigir um crédito, existem as hipóteses que a gente lembra como aquele ícone, né? Moderecopa. Eu até fiz questão de grifar aqui em amarelo as iniciais dessas hipóteses trazidas no artigo 151. É o moderecopa.
COPA. São as hipóteses de suspensão. Primeira é a moratória, pedir para que se estenda o prazo para pagamento. O fisco ele estende aquele prazo de pagamento. Se o contribuinte solicitar e ele aceitar, o fisco estende aquele prazo para ser pago o tributo. Portanto, é um prazo de moratória. Eu proponho uma ação, eu proponho uma moratória pedindo justamente para o fisco estender aquele prazo de cobrança. Também é uma hipótese de suspensão o depósito do seu montante integral. Então, deposita um valor integral na conta do poder público para justamente propor uma ação e exigir a suspensão daquele tributo que se considera ilegal. As reclamações e os recursos nos termos da lei reguladoras do processo tributário administrativo. As reclamações e recursos administrativos também são. A concessão de medida liminar, pessoal, a concessão de pedido antecipado na esfera do processo judicial, ou de liminar, ou de, no caso, tutela antecipada, tanto um quanto o outro, se eu pedir na esfera judicial e for concedido esse meu pedido de urgência, o juiz vai emitir, portanto, uma decisão interlocutória a favor daquele pedido de tutela antecipada ou de liminar em caso de mandado de segurança. Concedendo uma liminar ou uma tutela antecipada, o juiz estará adotando uma medida, uma ação interlocutória e assim poderá suspender a exigência daquele crédito até que tudo seja sanado, até que tudo seja atendido pelo juiz. Tudo bem? Então, nós temos a concessão de medida liminar em mandado de segurança, que é um remédio constitucional, e a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais, como, por exemplo, ação anulatória. E também o caso do parcelamento. Eu também posso pedir ao fisco que parcele o valor. Eu vou lá no fisco e digo o seguinte: olha, fisco, eu não tenho como pagar agora de cara esse valor que você está me cobrando, que é um valor de 100 mil reais, por exemplo, de obrigação tributária. Um valor muito alto, 100 mil reais, então vou fazer o seguinte: vou pedir ao senhor fisco que parcele esse valor em tantas vezes para que eu consiga pagar as parcelas até ter no final extinta toda a obrigação. E é o que muita gente acaba preferindo, que é o parcelamento do valor. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, nós temos 5 tipos de suspensão da exigibilidade do crédito. Copa. Moratória, depósito do montante integral, as reclamações e os recursos nos termos da lei reguladoras do processo administrativo. 4, a concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ações judiciais, como, por exemplo, ação anulatória. E, por fim, o parcelamento. Tudo bem? Parágrafo único. O disposto nesse artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito esteja suspenso ou nela consequentes. Pessoal, cuidado com isso, hein, pessoal? Atenção aqui. Olha o que o parágrafo único está dizendo no artigo 151. Obrigação acessória não depende de obrigação principal. Não é porque eu estou suspenso de pagar um tributo, de pagar aquele crédito tributário que está sendo exigido, não é porque eu fico suspenso de pagar aquele valor que eu fico suspenso de cumprir as obrigações acessórias atreladas a esse tributo. Então, eu posso até ficar suspenso de pagar aquele tributo, mas eu não fico suspenso de prestar as informações ao fisco. E se eu deixar de fazer, eu teria até mesmo que arcar com multa, que é uma penalidade pecuniária compulsória, tá bom? Então, o parágrafo único deixa bem clara a diferença e a separação que existe entre obrigação principal e obrigação acessória, que não dependem uma da outra, tudo bem? Lembrando disso. Não é que nem no direito civil, hein? Então, obrigação principal é uma coisa, obrigação acessória é outra, e elas se independem entre si. Perfeito? Obrigação, então, de pagar, que é a obrigação que acaba sendo contemplada por esses incisos do artigo 151, mas a obrigação de fazer, que é de prestar informações ao fisco, que é justamente a obrigação acessória, essa não fica suspensa por essas hipóteses trazidas pelo artigo 151. Por isso que ela está destacada aqui no parágrafo único do mesmo artigo. Tudo bem? Continuando, então, pessoal. Além das hipóteses de suspensão do crédito, nós temos as hipóteses de extinção do crédito. E nós temos várias hipóteses trazidas em lei. Mas eu gostaria de só destacar aquelas que estão em amarelo, que são aquelas que mais caem. Ou seja, quando se extingue o crédito, o mais fácil de todos de lembrar é o inciso 1, o pagamento. Paguei o valor integral
encerra aquela obrigação principal, encerra aquela obrigação de pagar aquele tributo e acabou. Paguei, se encerrou. Essa é a extinção do crédito. 2, a compensação. Isso é possível. Por exemplo, vamos supor que eu, Lucas, tenho um débito com o município de 40 mil reais, mas o município tem comigo também um débito de 20 mil reais. Então, o que eu posso pedir? Uma compensação. Então, ao invés de pagar 40 mil reais de dívidas tributárias, vou pagar só 20 mil. Porque se o fisco tem comigo dívida de 20 mil, abate os 20 mil com os meus 40 mil e, portanto, nós ficamos em parte quitados. E o que restou, que é os 20 mil, eu vou ter que arcar com aquela obrigação. Tudo bem? Então, é a compensação de valores, que pode coincidir ou não. A remissão, que é justamente o perdão. Inclusive, na igreja nós temos aquele termo, né? Remissão dos pecados. O que é isso? É o perdão. Se concede um perdão para que aquela obrigação não seja mais exigida. Tudo bem? A prescrição e a decadência, os casos clássicos, pessoal. Isso daqui é clássico, eu acabei de falar com vocês. Prazo decadencial é antes do lançamento, prescricional é depois dos 30 dias após o lançamento. Então, nós temos um prazo de 5 anos num lado e o prazo de 5 anos no outro. Se passar ambos os prazos, há a extinção de pagar aquele tributo. E o inciso 8, que eu também destaquei aqui, que é a consignação em pagamento, nós temos o parágrafo 2º do artigo 164. A consignação em pagamento, inclusive, existe na esfera judicial tributária a ação de impugnação, a ação de consignação em pagamento. O que é a ação de consignação em pagamento? Eu exijo um valor que eu paguei a mais. Aliás, não é isso, a ação de consignação em pagamento é quando eu não sei em quem pagar. Como eu não sei para quem eu vou pagar o meu tributo, já que nós temos 2 ou mais fiscos cobrando de mim a mesma coisa, então eu proponho uma ação de consignação em pagamento para pedir para o juiz decidir aquele caso e dizer para quem que eu devo pagar o tributo. Por exemplo, um exemplo para ficar clássico aqui. Uma casa que esteja no limite de 2 municípios, São Paulo e Osasco. Tá? A Prefeitura de Osasco cobra o IPTU dessa casa e a Prefeitura de São Paulo também cobra o IPTU dessa casa. Tanto a Prefeitura de Osasco como de São Paulo cobram ambos IPTU dessa casa. Só que essa casa está na metade dos 2 imóveis. A regra é, se considera a sede do imóvel o local onde se encontra a maior parte dele ou um local onde tem a sua sede. Mas se mesmo assim nada disso tiver, aí como se eu não sei para quem eu vou pagar aquele meu tributo, eu proponho uma ação de consignação em pagamento e eu peço para que o juiz faça alguma coisa. Eu falo, excelência, eu estou querendo pagar o IPTU para São Paulo ou para Osasco, mas eu não sei para quem, porque o meu imóvel está exatamente na metade dos 2 municípios. E eu não tenho sede no meu imóvel. Eu não sei se a minha sede fica para o lado de São Paulo ou Osasco, ou não sei qual é a maior parte do meu imóvel, se está mais para Osasco ou mais para São Paulo. Para quem eu devo pagar, excelência? Aí o que eu proponho? Uma ação de consignação em pagamento, para que o juiz me dê uma oportunidade de me defender e assim encontrar um meio para pagar aquele tributo. Tudo bem? Perfeito. Pessoal, nós temos aqui uma linha de tempo que eu peguei da internet, de um escritório de advocacia, que eu considero muito importante, para a gente entender todas essas etapas que nós estamos analisando aqui. Essas etapas, pessoal, são as etapas do processo tributário, desde a sua origem, que é a hipótese de incidência, e se ela for praticada, existe a origem, portanto, do fato gerador, a prática de um fato passível de tributação, e aí, portanto, surgindo esse fato gerador, surge o quê? A obrigação tributária. Praticando aquele fato gerador, surge a obrigação de pagar aquele tributo e de prestar informações ao fisco. Depois disso vem o lançamento, que vai dar materialidade a esta obrigação, transformando ela em um crédito tributário, tendo um prazo aí de 5 anos para a cobrança. Se ela não fizer nada, esse crédito tributário é extinto. Mas se o fisco mover uma execução fiscal, antes tem que inscrever esse crédito em CDA, em certidão de dívida ativa, transformando ele em um título executivo extrajudicial. E depois do crédito tributário, você tem depois da dívida ativa, da inscrição desse tributo em dívida ativa, você tem o material, que é a certidão CDA, certidão de dívida ativa, e, por fim, você propõe a execução fiscal, que é a Lei 6.830 de 80.
Então, antes que possa ser proposta a execução fiscal, eu tenho que escrever aquele meu título, aquele meu tributo em CDA, em certidão de dívida ativa. Ele tem que ser transformado em dívida ativa. E quem, na verdade, inscreve esse tributo em CDA são os procuradores, que são os advogados públicos daquele ente político prejudicado. E aí eles propõem já uma ação de execução fiscal, exigindo o pagamento de um determinado tributo. Tudo bem? Por meio da via da execução. E se o contribuinte nada fizer, seja por embargos ou exceção de pré-executividade, seus bens podem ser até penhorados pelo Estado. Tudo bem? E aí, por fim, vem o penhão, o leilão e a perda de bens e valores. Se nada for feito pelo contribuinte e o fisco chegar na execução fiscal e não verificar nada, aí ele apreende os seus bens móveis e imóveis, para que no somatório dê o pagamento devido ao tributo. Portanto, existe a penhora e depois o leilão destes bens. Tudo bem? Então, primeira hipótese de incidência, depois fato gerador, depois gerou uma obrigação tributária, que vai ser materializada por meio do lançamento, dando origem a um crédito tributário, e se em 5 anos ele não for cobrado, esse crédito tributário, existe a prescrição desse direito. Mas se for cobrado, o procurador deve escrever em CDA, em certidão de dívida ativa, e aí só depois, por fim, propor uma execução fiscal regido pela Lei 6.830 de 80. Tudo bem? E aí, proposta de execução fiscal, se não for encontrado nenhum bem do contribuinte, existe a decretação de penhora, leilão e perda dos bens e valores em virtude do seu não cumprimento na obrigação tributária. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Esse é um esqueminha que eu considero importante para vocês entenderem como é que faz cada um deles, como é que funciona, como é que são as etapas do processo tributário. Perfeito? Muito bem, pessoal. Agradeço a todos pela atenção. Eu desejo a todos uma ótima prova agora, esse domingo, depois de amanhã. Vão com calma, vai dar tudo certo. Cuidem do emocional de vocês. Claro, continuem estudando hoje e até amanhã de tarde. Procurem estudar. Isso é importante para vocês treinarem. Agora, passou esse tempo, pessoal, quando forem para a prova no domingo, não vale a pena ficar se cansando, preocupado. Simplesmente, pessoal, faça, descanse, se prepare, se organize, chegue no local antes para ver onde fica o local de prova. Lembrando que é uma prova de múltipla escolha, então exige-se muito do candidato quando vai fazer aquelas bolinhas ali para preencher o gabarito oficial, não pode ter erros. Então, pessoal, lembrando justamente que aqui no canal sempre vou passar dicas novas de direito tributário, inclusive para a segunda fase. Mas, como já finalizamos a nossa etapa para este 40º exame de ordem do exame da OAB, desejo, pessoal, a todos uma ótima prova. Descansem no dia que antecede a prova, no sábado para o domingo. Levem comida, alguma bolacha, algum chocolate, algum refrigerante para poder sustentar vocês durante a prova. E aí, depois de encerrada essa prova no domingo, na segunda ou terça eu faço o comentário com vocês em relação à prova da OAB FGV em primeira fase do exame da OAB. Tudo bem? Pessoal, basicamente é isso, né, que eu estou dizendo aqui com relação a essa prova. Vai dar tudo certo, e se precisarem, deixem aqui nos comentários que eu estarei aqui à disposição para esclarecer vocês. Tudo bem? Vou tirar aqui, pessoal, dos slides de apresentação. Vou ampliar a minha imagem. E quem tiver dúvidas, por favor, deixe aqui nos comentários que eu vou esclarecendo vocês e estarei à disposição no que for necessário, tá bom? Bons estudos, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Boa prova.